Deixa ela contar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa ela contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa ela contar. Neste primeiro episódio, resolvemos falar sobre o Design Thinking, que é uma metodologia de soluções de problemas de forma criativa e colaborativa. O Design Thinking pode ser aplicado no cotidiano de uma empresa e servir para diversas finalidades, desde a criação de produtos e serviços até melhorias nos processos com ferramentas e tecnologias. Grandes multinacionais já estão aplicando essa metodologia, que possui 3 grandes pilares. O primeiro é a empatia, para entender o usuário final e assim qual é o real problema a ser resolvido. Em segundo, é a colaboração, que é a busca de soluções criativas e viáveis através da construção de ideias em conjunto. E em terceiro é a experimentação, ou seja, testar rapidamente a solução através de protótipos. E para falar mais sobre esse tema, trouxemos uma convidada muito especial, escolhida a dedo para abrir com chave de ouro esse nosso projeto. Luane Cardoso dos Santos, engenheira de produção pela UF, onde também fez seu mestrado. Após uma brilhante jornada como coordenadora de processos pela Embraer, Luane iniciou recentemente sua trajetória pelo mundo das startups, como gerente de produto, e atua principalmente na liderança de projetos de transformação, aplicando Design Thinking. Luane irá nos contar um pouquinho da sua trajetória profissional e do Design Thinking, na prática. Olá a todas e a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Letícia, sou formada em Engenharia Civil pela FRJ. Eu sou do Rio, mas atualmente eu moro em São Paulo. Oi, pessoal, meu nome é Ana, eu sou formada em Engenharia de Produção na UFPR e moro em Curitiba. Oi, Luane, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite. Feliz em participar dessa iniciativa de Mulheres Powers aí na engenharia. Ah, que bom. Obrigada a você por ter aceitado. Então, vamos começar deixando ela contar, né? Conta um pouquinho pra gente quem que é a Luane, no que você acredita. Bom, eu sou de Niterói, também morando em São Paulo há 3 ou 4 anos. Sou engenheira de produção, formada pela UF, na graduação. Entre graduação e mestrado, eu conheci o Design Thinking e me fez um clique pensando que a engenharia precisa de uma abordagem mais humanizada e com uma solução mais pautada no usuário final. Tendo que eu brinco até que a gente é ensinado na faculdade para encontrar o X, não necessariamente formular a equação. E é justamente isso que o Design Thinking me mostrou quando eu descobri ele por volta de 2014. E aí eu fiz meu mestrado em engenharia também, mas eu já comecei a dar uma guinada para minha carreira para esse lado de inovação. Sempre trabalhei com processos de inovação, então eu consigo colocar bastante o assunto que a gente vai falar aqui hoje nos meus projetos. Trabalhei 6 anos em Niterói, no Rio, e vim para São Paulo em 2017. Desde lá eu já fui para a empresa de agricultura, passei por serviços de carro, estava na Embraer até semana passada e agora me aventurei aí pelo mundo das startups. Comecei nessa semana como gerente de produto de uma fintech. Então, fintech é um mundo completamente novo para mim também, mas eu tinha essa vontade já de entrar na tecnologia. Eu acho que faz todo sentido com a abordagem, né, que eu gosto de estudar, que é métodos ágeis, design thinking. Então, juntei tudo e mudei agora. Estou nesse mundo intenso, mas muito interessante das startups. Ah, legal. Muito, muito interessante a sua trajetória profissional, como é que você começou na engenharia de produção e percorreu vários caminhos diferentes até chegar atualmente no mundo das startups, né? Eu acho que das engenharias é uma vantagem que quem faz produção tem, né? Não precisa ficar necessariamente preso a um segmento. Eu acho que se alguém quiser um case de pessoas que fazem segmento, vai para mim, porque eu tenho logística, agricultura, fala que eu completei a mandala, terra, ar, mar, o fogo eu deixo para lá porque eu não quero ser bombeira, mas é tipo isso, assim. Eu acho que a produção permite essa flexibilidade, né? E é muito bom. Eu sou obrigada a concordar com você, porque eu também formei em engenharia de produção, hoje em dia eu trabalho com TI, então, assim, abre todas as portas mesmo. Pois é, e é uma delícia, né? Porque não tem rotina, não tem
Não tem certo e errado, mas pro meu perfil faz todo sentido. Tem gente que prefere uma coisa mais sabendo o que vai acontecer daqui a 3 anos, vai nascer, morrer, reproduzir uma coisa só e tá tudo bem também. Legal. Bom, Luane, entrando um pouco agora na parte um pouco mais técnica, a gente tem o quadro Papo de Especialista. Então, para você, o que é o Design Thinking? O Design Thinking, para mim, eu vou muito em linha que é pela solução de problemas, sem o seu ego no pitaco da ideia. Você literalmente se coloca a serviço da pessoa que está sofrendo a dor, né? No caso do cliente, que seja de processo, de serviço, de produto. Mas se a gente for pegar a tradução literal, é uma abordagem, uma metodologia para resolver problemas complexos. Então, eu entendo que é uma forma de resolver problemas do mundo que são cada vez mais complexos, né? De uma forma mais humana e colaborativa, vamos dizer assim. Não é só você dando o seu olhar do que é melhor, você de fato constrói com outros profissionais e de fato com o cliente em si, com a pessoa que está sofrendo a dor. Eu tive uma experiência recente no meu trabalho em que a gente queria aplicar o Design Thinking realmente para buscar essa aproximação com o usuário e como resolver problemas complexos ali junto com eles. Então, o que a gente fez foi organizar um workshop junto com o cliente, que no nosso caso foi possível porque o nosso cliente ele é interno, né? Então, a gente conseguiu colocar todo mundo junto no workshop para juntos entender qual o real problema e buscar soluções que fizessem sentido para todo mundo. Mas assim, isso foi que funcionou no nosso caso. Para você, qual que é a sua dica para quem quer aplicar o Design Thinking? Você indica algum processo específico para isso? Olha, eu acho que depende muito da empresa que você está, né? Eu já passei por vários segmentos e empresas que são mais abertas a receber novas abordagens já pode fazer como você fez. Ah, vamos fazer um workshop Design Thinking, chama todo mundo. Mas tem empresas que são mais conservadoras, mais reativas a coisas novas, mais desacreditadas, que acham que é só a bobeira de botar post-it na parede. Então, acho que não tem uma receita certa, vai muito do seu tato de, nesse projeto, eu vou aplicar um workshop. O que eu costumo fazer, eu nem dou nome, às vezes, ao Design Thinking, eu faço como workshop normal e vou usando as abordagens ao longo da demanda, para não criar, primeiro, uma expectativa de, hoje em dia está mais conhecido, né, o nome, mas em 2015 era pouco, então, tipo, nossa, o que é isso aqui? Mais uma coisa nova. Dá uma certa ansiedade no público, então, geralmente eu não aviso o que é, mas eu vou colocando ao longo de workshops normais que já acontecem na área de processos. É importante, sim, ter os critérios, né, que a gente vai falar mais para frente, bem atendidos, da multidisciplinaridade, da colaboração, mas eu acho que é muito do tato de você perceber o que vai fazer mais sentido para aquele projeto, para aquela empresa, enfim. Ah, legal. Realmente eu acho que é importante a gente trazer o contexto da empresa para pensar em como aplicar mesmo. Faz todo sentido. Implementar Design Thinking é um grande desafio, né, para muita gente, de uma forma geral. Então, a pergunta que fica é, qual que foi o seu maior desafio? Meu maior desafio pessoal, quando eu conheci a abordagem, era me desapegar das ideias, assim. Tipo, geralmente eu participava antes da Think e queria muito que a minha ideia fosse colocada em prática, que eu achava que era melhor, porque, enfim, é o meu desafio pessoal. Mas nas empresas, quando eu vou colocar, é a pressa das pessoas em já quererem sair para a solução, já querer. Tipo, e o processo inteiro, quando ele é feito, ele muda várias vezes, porque às vezes nem o próprio cliente sabe qual é a dor dele, assim. Ele acha que é uma coisa, mas quando você vai na profundidade é outra. Então, a maior dificuldade em empresas que não usaram, que não têm esse feeling, né? No caso das empresas que não têm essa pegada mais de metodologias novas, metodologias ágeis, é segurar a ansiedade da galera de já querer sair fazendo. Ah, já sei o que e não precisa nem falar com o cliente, tipo, já sei que é isso. Tirar esse já sei é o maior desafio das empresas que não têm esse costume, né? Mas agora, tipo, na startup que eu vejo, não apliquei, tem uma semana, mas totalmente diferente falar com pessoas que já navegam nesse mundo. Então, acho que empresas que não têm essa pegada, segurar a ansiedade do público inteiro e conduzir bem o workshop e o processo que depende do projeto. Tem workshop que dura um dia, tem projeto que dura uma semana, projeto que dura meses, também não tem uma receita batida, né, de quanto tempo duraria uma sprint de design thinking. Mas eu acho que a vontade de você querer já resolver, até na maior das boas vontades de fato de resolver, acaba não atingindo a dor real do cliente, ou talvez a mais importante. Tá certo. E bom, apesar de desafios, eu tenho certeza que você deve ter vários exemplos de implementação na prática também. Tem algum que se destacou e que você gostaria de contar pra gente?
Cara, tem. Não necessariamente, eu não desenvolvi, porque eu falo, o design thinking eu não gosto nem do termo metodologia, porque não é um método, é uma forma de pensar. Depois que você faz o workshop, que você começa de fato a entender, e aquilo te pega, assim, eu falo que eu virei design chata, porque no início, porque tudo eu queria colocar design thinking, tudo eu via que não tinham desenvolvido aquilo pensando no cliente. Eu falei, cada vez que eu lavava a louça e tinha um liquidificador difícil de limpar, eu falo, duvido que quem criou tentou limpar essa meleca desse liquidificador. Então, eu fiquei design chata, assim, tudo que eu via, eu pensava com a lente do design. E eu acho que é isso, assim, não é um passo a passo. Até pode ser, mas não é o que o design de fato se propõe e não é o que de fato eu acredito. Então, não necessariamente eu preciso criar um workshop para disso aqui nasceu um celular que voa. Mas o que eu coloco nos processos e que um case que foi bastante importante, interessante falar aqui, que fala de como é importante você ter a visão do cliente ao longo do produto, acho que vai explicar bem. Eu estava numa empresa que já tinha desenvolvido um portal online, se eu falar muito de detalhe vai ficar muito óbvio agora a empresa, mas é um portal para um dos parceiros, né, um público parceiro, que tem uma característica muito peculiar, né, de ser um público não necessariamente com escolaridade, um público que não necessariamente tem acesso à internet, que nem se sabe se ele queria de fato o portal. Veio com uma ideia interna da empresa, tipo, vamos fazer um portal para eles que vai ser ótimo. Eles vão parar de ficar vindo aqui, vão parar de ficar ligando para pegar, é um extrato que essa persona fazia. E aí desenvolveu tudo, eu não estava na empresa ainda. E aí quando eu cheguei, a minha missão era tipo lançar só o portal. Aí quando eu parei e fui ver o portal, falei, sério, falei, alguém, assim, a pessoa que vai usar, já viu? Era completamente linguagem de quem estava no escritório em São Paulo, sabe? E não era sobre isso, era um público super particular, assim, né? No interior do país, assim, uma idade mais avançada, geralmente, então não se deram nem, vamos dizer assim, ao trabalho ou a atenção devida para ver isso. Eu fui simular um onboarding assim no portal, a senha é um exemplo. A senha, eu vou lá, clico, eu não consigo alterar. Vai para o meu e-mail uma senha de 997 dígitos e que eu não consigo alterar. Aí eu falei, cara, não tem a mínima condição. O cara nem necessariamente tem e-mail, ele não necessariamente sabe. Vocês perguntaram se eles têm internet? Qual de todo o público que a gente tem, qual percentual tem internet que vai entrar no portal? Aí dá aquela tela azul, sabe? Cri, cri, cri. Tá. Pior, quantos sabem ler? De novo, cri, cri, cri. Eu falei, gente, não tem condição. Não vou lançar esse negócio, tipo, eu sei, já tá pago, a gente vai ter que lançar, mas a gente precisa dar um passo atrás para conseguir não ser um fracasso de largada. Eu conversei, né, com o gerente da área, com o pessoal da TI, falei, vamos fazer um dia aqui, né? Chama os top 10 Masters Users que vocês vão achar aí, que, né, também uma das formas que a gente faz para testar, que é pegar os Extreme Users, né, os que mais usam, e traz para cá para a gente fazer de fato uma navegação com ele, ver o que tem, qual a dificuldade, se está claro, onde tem que clicar, porque eu vou logar isso aqui, vou jogar isso aqui no e-mail para eles e tipo, eles vão se virar sozinhos, sabe? E muitos Cara, nem têm e-mail também, né? não, exatamente. A maioria não tinha e-mail. Então foi um super gargalo no início, porque não quiseram dar no-go no projeto, porque realmente já tinha sido um puto investimento. E aí teve que contratar uma pessoa para ficar criando e-mail para eles, você não tem noção. Tipo, uma secretária, que depois que lançou, depois desse dia, teve que ficar criando e-mail, aí ligava para cada um, dava o nome, dava a senha, enfim, foi um caos. Mas nesse dia dos 10 mais tops, chegou gente lá, tipo, super humilde, super na boa vontade de aprender, mas, tipo, não sabia ler, tipo, a minha filha ia vir comigo e não conseguiu vir, mas minha senha tá aqui no papel. Chegava a dar. Falei, cara, isso não vai funcionar. Tipo, é que eu vou mandar esse cara entrar no portal? E se o dia mais importante do mês para ele for o dia que ele vem aqui, sabe? Ele não quer o portal, não necessariamente ele quer o portal. Eu acho que essa abordagem de você olhar o cliente e perceber na visão dele, não com o seu olhar, né? Com o olhar dele, como ele navega naquele produto ou serviço que você está criando, é fundamental. Então, esse exemplo foi muito claro de simplesmente pegar uma pessoa por um dia e botar ali já provavelmente ia evitar um monte de erro. E se a pessoa tivesse essa lente do design, né, nem foi aplicado o processo inteiro, você já consegue minimizar as dores ao longo do caminho para o cliente, que é quem a gente está trabalhando. Com certeza. Muita gente tem medo de tentar trazer o cliente para mais perto, né? Tentam adivinhar o que o cliente quer, em vez de realmente ir Exato, atrás do cliente e descobrir o que o cliente quer. É exato. empatia, né? De se colocar e tentar
enxergar com os olhos dele como que é feito. E é por, sei lá, de onde surgiu isso de a gente querer sair fazendo, mas eu acho que essas abordagens, ainda mais agora, nesse período de pandemia, as abordagens mais humanizadas estão ganhando voz, graças a Deus. E Luane, falando um pouco agora para o lado de como abordar o design thinking, trazer de fato esse olhar dos 3 pilares na prática. No caso do workshop que eu organizei, que eu comentei antes, a gente utilizou algumas ferramentas. Uma delas foi os 5 porquês, né, que nada mais é que perguntar 5 vezes por que o nosso problema acontece, que não precisa necessariamente ser 5 também, né? Enfim, a ideia é chegar na causa raiz. Depois disso, a gente tentou descontrair um pouco, utilizando umas ferramentas diferentes como o Crazy Eights, onde o participante ele desenhava rapidamente 8 soluções possíveis para o problema, tipo, eram as primeiras que vinham na cabeça mesmo, por mais malucas que fossem. E aí, usando essas 8 soluções, a gente usou uma outra ferramenta que é chamada de round robin, que o participante ele constrói em cima das ideias do outro e para chegar numa solução viável. Você normalmente utiliza alguma ferramenta desse tipo para aplicar o design thinking? Dessas que você falou, o que mais funciona é o 5 porquês, até que vem até do Seis Sigma, né, que foi das metodologias que eu apliquei lá no mestrado, mas eu acho que as mais básicas são as que mais funcionam, né, fazer o mapa da empatia, o Business Model Canvas, usar o mais comuns e, de novo, as ferramentas que eu uso dependem muito do público. Tem um público que se eu mandar um desses aí do Crazy Eights, vai super se engajar, vai falar, caramba, que legal, vai viajar, vai dar outra ideia super empolgada, mas se for um público mais tímido, mais fechado, mais inseguro, você não adianta, você vai dar um tiro no pé, aí você vai ficar crazy lá, metendo a louca, querendo tirar leite de pedra. Então, eu acho que depende muito, né? Tem os 5 porquês, tem a da parte dos chapéus, e vai muito ao longo. Tem hora que surge uma coisa nova no meio, mas as mais usadas, de fato, são os 5 porquês, o mapa da empatia, né? Que a gente faz as dores da persona, as entrevistas de observação. Não tem muito como fugir dessas óbvias. As não óbvias vai dependendo do público que está no workshop. Acho que é importante a gente manter essa visão de que cada caso é um caso. Né? Até porque no meu caso, a gente estava em um workshop com o cliente junto, né, que é um cliente interno, e a gente estava tentando resolver um problema que era em comum dos dois, então fazia sentido trazer essas ferramentas e as pessoas iriam se engajar nisso, né? Mas não é toda a situação que cabe isso, né? Exato. Depende muito das pessoas, porque senão você pode botar discreto, dependendo do que você faça, mas quando rola é muito legal, porque sai de fato do dia a dia, né? Ou pode acabar engessando também, né? De ter que usar todas as ferramentas sempre, e não ser customizável. E é muita ferramenta que tem cada vez. Tem um livro que tem 1 milhão de ferramentas de design, de workshop, que super ajuda, assim. Ele tem para cada cenário, para cada objetivo, que o objetivo que você quer, a galera relaxa, o objetivo que você quer é 101 design methods aqui. Ele é bem legal, porque tem várias ferramentas e abordagens para você conseguir aplicar o design thinking, é bem bacana. Ah, legal. E agora puxando um pouco para esse lado de que nem sempre as coisas funcionam na prática como está na teoria, tem algo do design thinking que você percebeu que não funciona na prática? Acho que não é que não funciona, mas talvez não seja tão simples quanto parece quando você lê o livro, quando você faz um curso, que é fazer um protótipo, né? Prototipar dá muita insegurança para as pessoas. As pessoas ainda têm dificuldade do que é um protótipo, entende que tem que ser uma coisa já pronta, e o protótipo não necessariamente, ele não pode estar pronto, né? Se ele está pronto, se ele produto nasce pronto, ele nasceu tarde. Então, não necessariamente não funciona, super funciona, mas é o mais difícil de você colocar todo mundo na mesma página. Que sempre tem aquele mais perfeccionista que não quer lançar aquilo daquele jeito porque acho que não vai funcionar. É difícil, nesse momento, conseguir botar todo mundo na mesma página para botar o protótipo para testar. Então, não é que não funcione, mas é a fase mais difícil que eu entendo. Porque quando tem tecnologia, tem que ter alguém que vai desenvolver o mínimo possível. Quando tem construção, né, de produto em si, físico, tem que engajar mais áreas da empresa, às vezes tem que ter orçamento, e não tem. Então, é a fase mais complicada que, de fato, você tem que fazer lá o MVP, que é o mínimo produto viável, para, de fato, começar a testar suas hipóteses e iterando o produto ou o serviço que você está se propondo. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo que é uma etapa que é bem difícil, né, desafiadora, também é super importante, né? Porque nada melhor do que testar para ver se o que você está fazendo é realmente o que as pessoas querem. Total, e a mais importante é você não gastar dinheiro, né? Que é o que todo mundo quer hoje, é você sai mais barato e ser mais objetivo.
Com certeza. Então, agora passando para o quadro Mulher no Comando. Conta um pouco para a gente como você considera o mercado de trabalho para Design Thinking. Tem um cargo específico para isso? Então, cargo específico talvez tenha design thinker, mas mais em agências, assim. O que eu tenho visto muito hoje em dia é em áreas de projeto, áreas de tecnologia, sempre precisa de abordagens ágeis, mas eu particularmente nunca vi uma vaga específica de design thinker. Acredito que em agências que trabalham com isso, né, tem algumas, a MJV, a própria IDEO, onde surgiu, deva ter cargos disso, mas aqui no Brasil, pelo menos meu nicho, o que eu tenho mais visto é áreas que trabalham com soluções e com gerenciamento. Então, eu sempre tenho visto cada vez mais, isso é até bom, pelo menos desejável, assim, a visão de design thinking. O legal do Design Thinking, na verdade, é que dá para aplicar em várias coisas, né? Então, Total. você pode trazer essa abordagem para áreas diferentes então pode estar em um cargo que teoricamente não teria nada a ver com isso, mas trazer coisas do Design Thinking. Total. E como você enxerga o Design Thinking no futuro? Acredita que a sua implementação faz sentido, por exemplo, no cenário de pandemia que a gente está vivendo agora? Eu acho que sim, porque está todo mundo não no mesmo barco, na mesma tempestade, vamos dizer assim. Da gente sentir que está todo mundo ferrado, cara. Tá todo mundo, a gente tem que de fato se entender. E acho que Deus falou assim, galera, tá dando merda aí, se resolve aí, daqui a pouco eu melhoro a situação. 2020 vai ser um ano de vocês se escutarem. Acho que a gente estava muito isolado, estava muito cada um na sua caixinha, e a pandemia veio para mostrar que tá funcionando, né? Não estava indo muito pro caminho legal. E agora, para finalizar essa parte mais ligada com o Design Thinking, você tem alguma dica para quem quer buscar mais informações e se aprofundar nessa área? Hoje em dia tem, ainda mais de novo, falando na pandemia, não tem como fugir. Muita instituição liberou muito curso grátis, basicamente agora que a gente está gravando em agosto, não sei quando esse podcast vai ser ouvido, assim, 2025 ainda vai estar na internet, aí alguém escutando. Mas como estamos em agosto de 2020, muito curso estava online disponível, e cursos importantes, mas infelizmente a maioria dos bons são em inglês, então infelizmente também não é uma língua muito fácil de você alcançar no Brasil muita gente, mas tem bastante curso grátis no edX, na plataforma, tem mais outras aqui que tem. A própria IDEO colocou vários cursos grátis, liberou mais cursos grátis, então é uma coisa legal, mas eu acho que o Design Thinking é difícil você pensar uma coisa só online. Assim, eu sei que a gente está num momento muito específico, mas se você não de fato sentir, ou pelo menos se for online, aplicar num projeto real, a lente do design não vira, assim, você tem que de fato vivenciar aquilo, porque senão você lê um livro e dá no mesmo, não gastaria dinheiro com curso que é só online, não. Todo mundo que me pergunta, eu falo, se for só online, um monte de aula gravada, eu não recomendo, porque você vai saber o que é? Vai. Mas aí você lê o livro, você não gasta dinheiro. Mas se você quiser, de fato, pegar o que é, sentir na pele a dor, que é fazer, acha que é fácil, vai lá e a discussão, você tem que fazer algum minimamente com alguém acompanhando o projeto. Não precisa ser presencial, porque não sabemos quando poderemos, mas eu acho que aplicar no projeto real faz todo sentido quando você quer saber mais e conseguir pegar esse invisível aí, que é essa lentezinha do design. A prática faz toda a diferença, né? Total. Não, você lê o livro e sabe lá, etapa 1, essa etapa 2, aí você sabe o que de fato. Aí você não, aí vira mais um papel no seu quadro de certificado, sabe? Eu acho que não é isso que o mercado pede, nem precisa. Bom, então agora vamos falar um pouquinho o que a mídia não mostra, né? Pesquisando sobre você, a gente vê a quantidade de projeto que você já tocou, de coisas que você faz. Como que você consegue balancear a sua vida profissional e pessoal? Cara, isso que eu tenho falado assim no Instagram, né? Eu tenho aquele Instagram de produção de conteúdo que eu fiz muito no início. Eu falei, cara, eu realmente gosto de estudar, para mim é um prazer, eu sou nerd desde sempre. Para mim não é tipo, você vai estudar final de semana, mas para mim é como se estivesse, sei lá, jogando futebol, para quem gosta de futebol. Para mim não é um peso estudar, né? Estudando coisas que eu de fato gosto. Mas eu acho que eu não me cobro equilibrar quando eu quero mudar de patamar. Vou explicar. Eu não acredito, eu acho que essa coisa que a gente tem que equilibrar tudo o tempo inteiro dá uma ansiedade, dá uma frustração muito grande. Acho que é para a mulher que tem que ser mãe, esposa, profissional, filha, e tem que crescer, tem que ter aumento. Eu acho que a gente acaba se pressionando muito para dar conta de tudo. O que eu faço, eu não me pressiono. Eu vou me analisando, tipo, nesse ano eu quero crescer na minha carreira. Então, para crescimento, eu não acredito no equilíbrio.
Para manter, óbvio que sim, mas se eu quero crescer, alguma coisa vai ter que ficar de fora, cara. Vai ser a família por um tempo, ou vai ser a parte de saúde, de atividade física, alguma coisa vai ter que ficar de fora. Aí é a minha forma de pensar, para eu não me frustrar no todo. Porque eu acho que a gente, de fato, tem que dar um gás maior em alguma coisa quando você quer, de fato, conseguir aquele pedacinho além. E aí eu entendo nisso, eu acho que equilibrar o desequilíbrio dá uma paz interna, e aí eu consigo, de fato, colocar meus projetos em prática. Nesse mês eu vou dar um foco no Instagram. Estava muito assim na época da Embraer, que era um mar conhecido. Agora, por exemplo, que eu estou na startup, eu não estou conseguindo dar gás no Instagram. Tipo, e tá tudo bem, né? O ponto é só a gente se conhecer e entender onde a gente vai estar dando o nosso foco para não se frustrar. Então, o que eu tento fazer para balancear é autoconhecimento e autocompaixão, assim, de você entender que alguma parte pode ser que fique fora, daqui a pouco você pega ela, mas você vai equilibrando os pratinhos de acordo com o seu objetivo do momento, assim. Priorizar por um tempo, né? Não necessariamente o que você Total, priorizou sim. hoje é o que você vai priorizar daqui a 2 meses. Exato. O exemplo do Instagram, eu estava super pilhada, mas eu não sabia que eu ia sair da Embraer. A Embraer era uma área que eu estava fazendo, uma área que eu fazia, era uma coisa que eu já conhecia, era minha zona de conforto de conhecimento. Quando eu vou para tecnologia, uma startup, é tudo novo, cara, eu preciso dar mais atenção para isso. E aí, alguma coisa vai ficar de fora. Então, eu acho que a gente ter esse conhecimento e essa a gente acaba conseguindo, no final das contas, dar conta de tudo, mas em momentos diferentes, vamos dizer assim. Com certeza, saber respeitar seu tempo, né? E não se Total. cobrar exatamente. Legal. E agora, olhando um pouquinho para trás, você mudaria alguma coisa na sua carreira? Cara, eu estava pensando nisso hoje, porque eu estava pensando em fazer um vídeo para o Instagram que eu estou devendo lá. Eu acredito que eu não mudaria nada, porque todos os movimentos que eu fiz Poderia mudar alguns chefes, né? Que não foram muito legais. Aí te dou uma Justo. lista. Gestores que foram zero empáticos, gestores que. Foi bom também, na verdade, eu nem mudaria isso, porque hoje eu aprendo o que eu não quero ser. Alguns desses Concordo. que foram completamente escrotos, pelo menos dois aí, certamente me vem na cabeça de imediato. Eles me ensinaram tudo que eu não tenho que fazer se eu quiser ser uma líder legal. Então, nem isso eu acho que eu mudaria. Porque eu acho que aí é meu perfil, né? Cada vez que eu ligo para minha mãe, falo para meus amigos, eles já ficam preocupados. Falam, o que que Luane vai inventar agora? Qual é a novidade? Cara, acabou de se mudar para Embraer, vai trocar de empresa porque eu vou onde meu coração pulsa, assim. E eu tenho uma posição de privilégio de eu poder. Eu tenho filho, a vida financeira já está não confortável, queria eu, mas para os meus moldes de viver tá tudo certo, eu não preciso de muito, então eu posso arriscar. Eu sei que tem muita gente que não pode. Então eu dou esse espaço porque na minha cabeça é muito claro, se der merda, ou se der alguma coisa errada, eu volto. E aí tá tudo bem também, a gente procura. Eu acho que quando a gente se sente capaz, a gente sabe nossa capacidade, do nosso conhecimento, do nosso talento, a gente sabe que em algum lugar vão precisar da gente, entendeu? Então isso me dá um conforto de poder ousar assim, ficar apta a ter alguns riscos não tão esperados para aquele momento. Mas eu não mudaria absolutamente nada, eu fico, nossa, como isso é bom. Imagino que tem muita gente até lá no Instagram que vai falar comigo que está insatisfeita, quer trocar, acha que fez coisa errada. Eu acho que é um privilégio, de fato, não ter nenhum arrependimento nesse sentido. Com certeza. E o autoconhecimento ajuda muito também, né? Sim, De total. você conhecer um assunto novo e querer se jogar e falar, não, vou tentar porque tô gostando desse assunto, deve ser interessante. Eu acho que é muita expectativa, né? Que a gente entra na faculdade achando que vai sair maravilhoso. Cara, eu estava passando também esses dias, eu acho que na faculdade eu não aplico 1/10 do meu dia a dia. Tudo que eu sei é fazendo, é estudando por fora, fazendo cursos não óbvios. Eu estava tentando lembrar de tudo que é curso que eu já fiz, até curso palhaço eu já fiz, sabe? Então, coisas que não faz sentido, mas eu fiz porque eu queria me soltar, eu queria pegar mais espontaneidade, eu queria conhecer coisa diferente, que eu adorava palhaço. Mas a gente tende a seguir uma caixinha que alguém disse que era nossa e acaba vindo frustrada. Quando você tem a predisposição de sair dessa caixinha, de querer meter a louca mesmo e vou ver o que vai dar, acho que é mais fácil você achar onde você dá fit melhor, assim. Quando você tenta se moldar no buraco que fizeram para você, aí a insatisfação vai acabar vindo, não tem como. E até pegando um gancho disso que você comentou da faculdade, olhando para trás hoje e com a experiência que você tem alguma coisa que você acha que poderia ser mudado no ensino da engenharia? O que
você sentiu falta, assim, na sua carreira que teria sido legal se você tivesse aprendido lá na faculdade? Eu acho que todas essas abordagens, né? Acho que vocês também vêm de faculdade pública, eu não tenho a visão da particular como é, né? Mas, cara, eu aprendia Fortran, coisa que ninguém nunca mais usava, programação. Tipo, aprendi umas coisas completamente defasadas. Tipo, não faz sentido, né? Eu acho que a faculdade tem que estar mais conectada com o que está acontecendo fora da sala de aula, sabe? Num olhar particular, eu acho que ela tem que estar até um passo à frente, né? Para poder se preparar para o que está vindo. Mas o mínimo tem que estar na mesma página, assim. Quando eu falei de design thinking com o meu orientador do mestrado, não tinha, ninguém tinha feito ainda nada desse tipo. Isso foi em 2015, já estava rolando design thinking há muito tempo, mas isso não entra no mundo acadêmico ainda. Ainda é um mundo muito fechado, né? Até pela burocracia de mudar ementa, de mudar grade. Mas eu colocaria abordagens que estão acontecendo fora da sala. Ali. Não adianta ficar botando coisa que ninguém mais usa, você vai perder seu tempo, né? Então, na engenharia, eu acho que particularmente falta muito abordagens mais humanizadas, né? Porque o engenheiro chega do mercado de trabalho e leva um choque, né? De tudo, de realidade. Tipo, peraí, não sei o que eu estou fazendo aqui. É verdade, não sei nem o que fazer, né? Exatamente, tipo, nossa, não, nem vi isso, faço a mínima ideia. E eu acho que mais importante é a parte comportamental, assim, essa coisa da colaboração, que a engenharia, pelo menos na minha época, não tinha zero. Então você sai achando o rei da barriga, fala, nossa senhora, você fazer uma macro maravilhosa, vou resolver tudo, eu sou foda. Peraí, filho, você não é nada, quem é você na fila do pão sozinho? Você pode ser até muito bom, mas você precisa de um monte de gente. A universidade ela foca muito na parte técnica do aluno Sim. e não foca nada na parte de comportamental da pessoa. Então, a pessoa chega no mercado sem saber como se comportar em um Exatamente. emprego, eu acho. Aí dá um choque, aí acha que fez a profissão errada, mas às vezes não é isso, é que você simplesmente não foi moldado ainda para o que está acontecendo lá de fora. Você tem que estar predisposto até a pagar uma parte e se construir de novo, né? Com certeza. E pensando assim na sua vida, tem algum lema que você leva com você? O que te inspira, Luana? O que eu levo muito para mim é uma frase que eu uso quando eu vou ser consumida pelo consumismo, assim, parece ter uma redundância, mas tipo, a gente estava sendo bombardeado o tempo inteiro para ter cada vez mais, consumir cada vez mais, querer cada vez mais e querer muito. Então eu coloquei uma frase na minha cabeça que é queira menos, viva mais, que é se você quer menos, você acaba tendo mais tempo para viver. Se eu trabalho hoje, fui promovida, daqui a 6 meses eu já quero comprar uma casa de 4 quartos, já vou me sentir mal e ter que ter aumentos e trabalhar igual maluco. Eu estou sempre insatisfeita. Eu acho que essa satisfação é muito ruim, você acaba não aproveitando o que você está construindo. Você olha para trás e fala, putz, olha que maneiro, olha de onde eu vim, sabe? Você vê o quanto você já deu salto. Mas se você entrar na matrix do consumo ali, de todo mundo te empurrando coisa, você tem que ter o carro do ano, tem que ter o iPhone do ano, você tem que ter o celular do ano, você tem que ter tudo. Você está sempre atrás, você está sempre devendo. Você já acaba, você não curte o momento, não curte a jornada. Queira menos e vá mais. Eu não preciso de uma casa de 5 quartos. Quando eu casava, ser eu, meu marido, meu filho, para que 5 quartos? A pessoa na hora de limpar. Fala, gente, para limpar isso aqui. Imagina que para mobiliar é muito mais dinheiro. Né? Mas quem é rico não vai pensar em limpar. Quem é rico tem empregado. Falei, cara, mas não interessa. Se a empregada faltar, eu vou ter que limpar. Eu não quero limpar 5 quartos. Então, é um autopoliciamento constante, porque o dinheiro seduz, o status seduz. Mas eu acho que a vida, né, de novo, 2020 vem para ensinar muita coisa e é muito mais do que você. A pessoa que está com barco, casa e tudo, está dentro de casa igual a mim, que estou no apartamento de 2 quartos. Então, eu acho que é mais sobre isso e esse lema de vida, se vamos falar de vida, não profissional, é o que eu me norteio sempre que eu começo a ver que eu estou saindo da caixinha e estou sendo dominada pela Matrix. Ah, é muito bom, eu concordo plenamente com você. Viver mais o presente e deixar o futuro chegar no tempo certo, né? Total. Aí tem um podcast que eu vi semana passada do Karnal, que ele fala: você não vê velório com a funerária e um carro forte atrás, né? Não adianta você, não que adianta você ter um monte de dinheiro e deixar tudo e não usufruir da sua vida. É verdade. E ai, Luane, uma pena, mas nosso papo tá chegando ao fim. Queria agradecer pela conversa, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Mas foi um prazer, assim, eu acho que é sempre legal. Todo projeto de mulher, eu super falo, cara, acho que a gente vai dominar o mundo, já tá dominando, isso já tá dado, né? Mas eu acho que a gente tem que se incentivar muito, porque na engenharia a gente ainda tem muitos viés inconscientes que tem que ser vencidos e tem que falar mesmo, tem que botar para jogo. Eu fiz um livro esse ano com mais 17 mulheres também. A maioria era engenheira, mas a ideia era fazer de mulheres que têm tradição masculina, então
Ficou muito legal, foi um livro gratuito que eu fiz na época do Dia da Mulher, né? Uma semana antes da pandemia, então não deu para divulgar tanto, porque depois o mundo acabou. Mas a ideia é essa de você, cara, se alguém que está saindo da faculdade agora abrir caminho para quem está chegando, né? A gente tem uma missão muito importante de ser referência, representatividade importa sim. Caramba, tem uma mulher presidente, então eu também posso ser. E a gente Com tem que certeza. conquistar nosso espaço para os próximos que virão, né? Exatamente. É isso mesmo. É isso aí, Luane. Tudo que a gente puder fazer para abrir caminho para outras mulheres, a gente tem que fazer mesmo. E é exatamente por isso que nós, do Deixa Ela Contar, te convidamos para esse papo, que por sinal foi incrível. Muito obrigada por ter topado participar e por tudo que você compartilhou com a gente. E obrigada também você que ficou até agora com a gente escutando esse podcast. Estamos felizes e ansiosas para as próximas conversas e convidadas maravilhosas que vão passar por aqui. Até a próxima! Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial deixaelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, @deixaelacontar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixa Ela Contar!